Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Muita gente me pergunta: pastor, onde é que o senhor congrega? Em Curitiba, no Paraná. A igreja mais acalorosa, mais cheia de Deus ali no nosso bairro. Você vai ser profundamente impactado. Eu quero convidar você. Os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas, e também na quarta-feira, às 20 horas. Eu quero que você se ligue nas informações, nas dicas e nas novidades que vem por aí. Dá uma olhada aí. Agora, no mês de outubro de 2019, de 4 a 6 de outubro, estaremos ministrando o Seminário Avançado em Intercessão e Chamas. É uma escola de guerra. Você vai aprender a orar, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender. A Bíblia diz que nós seremos chamados restauradores de brechas e reparadores de veredas para a vida eterna. Eu te espero lá de 4 a 6 de outubro, em Curitiba, Paraná. Entra no site www.institutoexodos.com e ali você vai ter todas as informações com relação ao hotel, alimentação e valores e o seu investimento. Deus o abençoe. Eu te espero lá. Você que no teu coração já sonhou em viajar para Israel, eu quero convidar você. Nesse ano de 2019, estaremos numa caravana de 28 de outubro até o dia 8 de novembro em Israel, Terra Santa. Vamos dar uma passada na volta em Paris, mas eu quero dizer que você vai ter um encontro com Deus. Lá você vai ter uma experiência de pisar na Terra Santa e ver a Bíblia em cores vivas. Eu quero dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Fique com a gente, entra lá, o nosso telefone da nossa operadora é 41 31 56 0101. 41 é o DDD, 31 56 0101. Eu espero você lá. E os nossos cursos, Sangue nos Umbrais, é um seminário de libertação em batalha espiritual, e o Estágio de Guerra Espiritual, que é uma conferência de batalha espiritual, já estão na nossa plataforma digital de ensino à distância. Você entra lá no cursos.pastorlobo.com, você vai encontrar. São horas e horas de treinamento para abençoar a sua vida e para te dar ferramentas e armas de guerra para você vencer as trevas e tirar aqueles que você ama, a sua igreja, dos cativeiros das trevas. E os livros que vocês me pedem estão numa plataforma www.institutoexodos.com. Esses livros vão abençoar profundamente a sua vida e vão te dar ferramentas, vão te dar armas para você vencer as trevas e tirar a sua família, a sua igreja e todos aqueles que você ama dos cativeiros das trevas. Deus te abençoe. Queridos, eu quero pedir que você já dê um like nessa mensagem e que você compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. O nosso canal tem atingido muita gente, mas tem muitas pessoas ainda precisando da liberdade que existe em Cristo. Então, eu quero convidar você, dá um like, dá um joinha e depois compartilha com alguém para que essa pessoa também seja abençoada como você está sendo abençoado. Fica com Deus. Gente, semana passada eu dei uma lição para vocês, que era o que, gente? Lista dos impossíveis. Quem aqui fez aquela lista que depois você vai glorificar o Senhor? Quem fez a lista dos impossíveis? Muita gente não fez. Ó, antes da gente começar, sabe qual é o pior inimigo da oração? Sabe qual é? A satisfação. Quando você tem tudo, você não quer o impossível. Milagre, gente, é para quem quer milagre, hein? O milagre é provocado por pessoas que faliram. O milagre é provocado para pessoas que não têm mais nenhuma porta para bater. O milagre só vai acontecer na vida de quem quer, precisa e crê no milagre. Faça a sua lista de impossíveis e comece a orar e dizer: Deus, esse aqui é meu impossível. Você vai começar a experimentar, vai pipocar na sua vida assim, um monte de milagres. E tem acontecido na minha e vai acontecer na sua também, amém? Quem não fez, semana que vem eu vou te cobrar de novo, porque eu sou um professor assim. Tá bom? Vamos lá, gente. Eu troquei um pouco. Semana que vem, na verdade, eu ia falar sobre fortalezas espirituais e sobre jejum, e hoje sobre leis, porque esse curso, ele segue uma sequência lógica e didática. Eu ia tratar hoje sobre leis de guerra espiritual e sobre táticas espirituais, para vocês entenderem como é que funciona
uma legião de demônios. Como é que funciona a questão, como eu ia explicar aqui, vou deixar para depois, vou falar só um pouquinho sobre territorialidade, sobre como lidar com crianças e filhos que são alvo de perseguições, opressões e possessões demoníacas. Eu vou deixar isso tudo para a semana que vem, tá bom? Porque o nosso telão não está funcionando, e hoje eu vou tratar sobre fortalezas espirituais, como você aborda uma fortaleza espiritual, como você se aproxima da fortaleza espiritual e como você destrói ela, e depois eu vou falar sobre jejum, tá bom assim? Vamos lá, diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu consagro agora esse tempo, e tudo que eu tenho ao Senhor. O teu Espírito Santo tem toda a liberdade para me ensinar, me guiar na verdade e me convencer do pecado, da justiça e do juízo. O teu Espírito Santo pode regar o meu coração com as tuas palavras de vida eterna. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Falar um pouquinho então sobre fortalezas espirituais, sobre mecanismos de defesa espiritual. Existe, quando nós falamos, você já pode colocar o slide a hora que você quiser, quem está me ajudando aí, tá bom? Quando nós falamos de fortalezas, a fortaleza é uma arquitetura, uma construção de defesa e de proteção de algum valor. Quando nós falamos de fortaleza espiritual, o apóstolo Paulo, ele escreve de uma cidade chamada Corinto. Quando você vai a Corinto, acima da cidade de Corinto, você olha para cima, tem uma outra cidade chamada Acrocorinto. E lá tem o que? Tem uma fortaleza, tem vestígios ali de um sítio arqueológico que era uma fortaleza. Ela fica num ponto alto, até você chegar lá você já está cansado. Imagina aquele tempo que a pessoa tinha que subir com armadura, com espada, com equipamento de guerra para tomar a fortaleza. Então você já subia cansado. E aí, para você entrar na fortaleza, você tem que destruir, desautorizar, você tem que dissolver aquelas muralhas de defesa. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Uma fortaleza, gente, é algo que não permite a penetração do poder de Deus para a libertação. Se você pega capítulo 6 do livro de Josué, verso 1, diz assim: Jericó estava intimamente fechada, e ninguém entrava e ninguém saía. O que é uma fortaleza? É algum argumento que está na mente da pessoa, ela cresce crendo naquilo, ela cresce entendendo aquilo, ela não quer ouvir falar de mais nada, porque ela tem uma verdade que para ela virou, é inegociável, e essa verdade inegociável não permite sequer que você entre com qualquer outro argumento. Uma fortaleza é um pensamento que, em vez de estar aliado com o céu, está aliado com as trevas. Uma fortaleza é uma grande mentira, mas que você pensa que é verdade. Uma fortaleza ela vem embrulhada, é uma lógica que parece verdade, mas ela está embrulhada assim nessa aparente verdade, mas é uma mentira. Então vamos falar um pouquinho sobre como destruir esses mecanismos de defesa. 2 Coríntios 10, 3 e 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Samuel, capítulo 5, verso 6 e verso 7, pode passar. Diz: partiu o rei com os seus homens a Jerusalém. Jerusalém era uma fortaleza, fortaleza de Sião. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Quando nós chegamos em Jerusalém, tem um monte
próximo ao Monte das Oliveiras, chamado Monte Scopus. Scopus é da visão. E você vê Jerusalém, ela no alto, é uma montanha cercada por aquelas muralhas da fortaleza. Davi, ele tinha acabado de ser ungido rei, ele era rei em Hebrom, e ele foi rei em Hebrom por 7 anos, só que agora Saul morre, Jonatas, o seu filho, morre, e então as 12 tribos de Israel vão ajudar, e diz assim para Davi: Davi, vem ser rei. E ele, antes de botar a coroa na cabeça, falou assim: antes de eu governar, vamos tomar a fortaleza dos jebuseus, que é Jerusalém. A palavra Jerusalém significa cidade das duas, seriam duas pais, pais mais pais, seria isso, pais elevado ao quadrado, não sei nem como é que você traduz isso. E Jebus é isso, cidade, Jebuseu, a cidade da fortaleza, isso que significava Jerusalém. O que Davi fala? Para eu poder governar todo Israel, eu primeiro tenho que tomar o coração de Israel, que é Jerusalém. Não adianta Deus querer governar a tua vida, se você não entrega o teu coração a Deus. E Davi, então, ele fala assim: eu vou atacar a fortaleza dos jebuseus. Só que eles falam o seguinte: vocês não vão entrar aqui. É quando você está numa luta, numa guerra na sua própria vida, e aí a pessoa que está sendo seu adversário nessa situação fala assim: você não vai conseguir, você não vai chegar, eu nunca vou me converter, eu nunca vou na sua igreja, eu nunca vou mudar de vida, você nunca vai me convencer, você nunca vai chegar lá. Então, o que é uma fortaleza? A fortaleza está aqui, gente, ó. É a mente da gente que diz que a gente não pode chegar. Ou então, é uma mente que controla a sua mente, que diz que você não vai conseguir chegar, ou seja, alguém que exerce algum tipo de autoridade sobre você, que diz que você não pode. Tem um homem, ele é um atleta conhecido, negro, pobre, morava na Filadélfia, desprezado. Ele entrou na equipe olímpica americana, por acaso teve um atleta que se machucou, e ele entrou, por acaso, numa equipe olímpica dos Estados Unidos. O nome dele é Mike Powell. Alguém já ouviu falar nesse homem, Mike Powell? Ele é o recordista olímpico. E esse homem, então, ele competia na época com outro grande atleta chamado Carl Lewis, que talvez seja, eu não sei agora, um dos maiores medalhistas, com certeza ele é, maiores medalhistas da história das Olimpíadas. E todo mundo, a imprensa, todo mundo apontando, todas apostando suas fichas em quem? Carl Lewis. Ele vencia as corridas rasas, ele vencia 100 metros, 200 metros, 400 metros rasos, 400 metros com barreira, salto em distância, e de repente quem chega? Mike Powell. Gente, eu dou um salto, e dou um salto daqui a ali, eu pulo 1 metro, 1,5 metros. Esse homem com um salto só, veja bem, disseram para ele que ele não podia. Com um salto, ele pulou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metros. Ele pulou de lá e caiu aqui. Eu vou contar para você entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minha irmã. É você pular daqui e cair lá na frente. A fortaleza, ela diz que você não pode. A fortaleza, ela diz que você não chega lá. A fortaleza diz que você nunca vai sair da crise que você está vivendo. A fortaleza diz para você que você vai morrer solitário. A fortaleza diz que ninguém vai te ajudar. A fortaleza diz que você não é querido. A fortaleza é uma mentira que diz que você é pobre e você vai morrer pobre. Isso é uma fortaleza espiritual. Aqui os coxos, ele diz assim: você não vai conseguir entrar aqui, porque a fortaleza tenta nos desanimar. Então, quando nós falamos sobre inimigos entrincheirados, pode passar, Deuteronômio 7, de 1 a 14, fala o seguinte, pode passar: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus, e lá por último quem é? Os jebuseus, os habitantes de Jerusalém. A impressão que nós temos é que ele é o mais fraquinho dos inimigos, não é? Sabe quando você vai citar o time campeão da década de 80, de 90, quem que você lembra?
Zico, Andrade, Adílio, Tita, Nunes, Lico, Raul Plasma, mas tem aquele jogador do banco de reserva, aquele você não cita. Os jebuseus são sempre citados em último. Os jebuseus parecem aqueles inimigos mais fracos, pequenininhos, e ele continua assim: 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Presta atenção nisso. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, pois elas fariam desviar, não vocês não, os teus filhos dessas nações, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. O que ele está falando, gente? Esses inimigos que são fortalezas, os piores pecados que nós enfrentamos, são os pecados que nós lidamos muito bem com eles. Porque o pecado cabeludo, você que é crente, você não cai nele. Se você cai nele, você se levanta, se arrepende e tira da tua vida. Agora, os pecados que são aparentemente inocentes, esse é um pecadinho. Gente, eu já falei aqui uma vez e vou repetir. As piores manifestações demoníacas que eu enfrentei, as mais violentas, aonde houve mais resistência, eram por causa de pecados que a pessoa lidava muito bem com elas. O pecado, não existe um nível seguro de pecado, não existe. Eu vou pecar só um pouquinho, não existe isso. Gente, eu tratei essa semana de 3 pastores, 3, gente que veio de outra cidade, para pedir socorro para mim. Falou assim: pastor, eu sou viciado em pornografia. Gente, casamentos sendo destruídos por algo que aparentemente é inocente. Quem vem de uma geração como a minha, onde a pornografia era offline, você comprava a revista Playboy, ele, ela, essas coisas, papai é que levava. Como diz, eu vou dar para meu filho não ser gay. Essas coisas são introduzidas, são pecados que nós aprendemos a pecar dentro de casa. E a Bíblia aqui está dizendo o seguinte, que esses inimigos, eles parecem que são pequenos, mas são os mais difíceis de vencer. São inimigos que ficam lá até o fim, a pessoa se converte, pode passar. Olha só como é que eles são difíceis de vencer. Envia homens que espiem a terra, Números 13, verso 2, 18 e 19. E eu lhes darei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um deles príncipe entre eles. Veja como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades e sem muros ou fortificadas. Então, quando eu olho para isso, o que eu vejo? Quando você vai enfrentar uma fortaleza, a fortaleza, lembra que eu disse, é uma mentira com cara de aparente verdade. Eu sempre busco o quê? Alguma verdade que está sendo sonegada por vergonha, por medo. Tem muita gente que dá carteirada gospel. Não, pastor, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. E quando a pessoa começa a se autoproteger, quando ela começa a querer provar que ela é alguma coisa, eu falo, aí tem. Aí tem. Não existe, quando você começa a buscar a razão pela qual um espírito imundo penetrou na vida de uma pessoa. Veja bem, o espírito imundo não quer ficar manifestando não, gente. Não quer não. Ele quer ficar bem escondidinho nas trevas. O espírito imundo é igualzinho a barata. Já chegou num ambiente assim que estava escuro, quando você acendeu a luz tinha uma barata? Ela não corre na hora para o lugar mais escuro, para debaixo do sofá, para debaixo da geladeira, para debaixo do armário, não é assim? Demônio é assim mesmo. Ele fica ali, como que diz, não, eu já saí, mas ele continua lá. Esses inimigos aqui, que são habitantes das fortalezas, que foram denunciados como jebuseus, eles zombam de nós, sabia? Você nunca vai conseguir vencer esse pecado, porque você é fraco. Eles estão habitando num lugar
que aparentemente é impenetrável. É por isso que todas as vezes que os homens de Deus se defrontaram com fortalezas, eles clamaram ao Senhor. E quando você clama ao Senhor, Deus é o Deus que faz a fortaleza cair. Só que eu quero dar para vocês ferramentas inteligentes para que você, ao saber qual é a razão. Gente, olha para mim. Lembra quando nós falamos ano passado? Por que uma pessoa quer se matar? Por quê? Por que uma pessoa é orgulhosa? Por que uma pessoa é tão violenta e é uma pessoa que sentencia sem misericórdia? Por que uma pessoa é assim em casa, emburrado, estúpido, agressivo? Não é que ele fala assim, eu sou assim. Não. Isso é reação a uma causa. Por que uma pessoa quer se matar? Por que o espírito de morte cerca uma pessoa? Por que existem famílias que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 suicídios na mesma família? É um irmão, é outro irmão, é um primo, é um tio. Qual é a razão disso? Por que o comportamento? Semana que vem eu vou falar sobre crianças endemoniadas, vocês vão entender como é que isso é transferido de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Se não houver uma ruptura, se não houver um impedimento, o espírito mundo ele continua passando. Gente, o espírito que morre é a carne, o espírito fica. O espírito mundo entra no outro. Você vê o mesmo comportamento degenerado, você vê o mesmo comportamento compulsivo. Fala, ele é igualzinho o pai dele, ele é igualzinho a mãe dele. Mas na verdade, quando nós falamos de possessão demoníaca, a pessoa fica descontrolada. Eu não sei porque eu faço isso, eu não sei porque eu sou assim. Isso acontece comigo desde pequeno, eu já nasci assim. Mas isso é uma mentira. Eu quero ensinar você então a entender a razão pela qual uma fortaleza existe, como se destrói uma fortaleza. Então, sempre, pode passar. Então, sempre que eu busco uma fortaleza, eu estou investigando. Pode passar, por favor. Memórias feridas por culpa. Sempre. Olha para mim. Todo mundo aqui tem passado. Vocês têm passado. Eu tenho passado. Pastor José tem passado. Pastor Marcelo tem passado. Todo mundo aqui tem passado. E o inimigo das nossas almas, chamado de acusador, que nos acusa de dia e de noite diante de Deus, ele quer apontar para você e dizer assim, lembra lá atrás o que você fez? O acusado, ele se culpa, e a culpa é uma sentença de condenação que você joga contra você. Como você não aprova aquilo que você fez, Romanos 14, 22 diz, maldito aquele que é condenado naquilo que aprova. Você começa o quê? A julgar todo mundo. Quando você tem uma pedra na mão, quando você é crente, mas é estúpido com a tua filha que começou a namorar, ou com o teu filho que está indo mal nas provas, você começa a pensar de você mesmo, e falar, lá atrás eu fiz a mesma coisa, e não quero que meu filho faça. Então você é um cavalo, então você é grosso, então você machuca as pessoas, e eu busco o quê? Uma culpa, algo que a pessoa fez que decepcionou ela mesma, que frustrou ela mesma. Número 2, o que eu vou buscar? Eu vou buscar vergonhas e dores secretas. Já ouviram falar em segredo de família? As famílias têm segredos. Pastor, eu não sei quem eu sou, não sei o que aconteceu com a minha mãe no passado, eu não sei o que aconteceu com meu pai no passado. É uma dor que você coloca onde? Nas trevas, no segredo. Você enfia dentro de um cofre, você vai lá, coloca as senhas do cofre, você passa a chave no cofre e diz, aqui ninguém mexe. A fortaleza está ali dentro. O que você encontra na fortaleza? Número 3, abusos e traumas encobertos. Veja que está tudo escondido. Dores secretas, traumas encobertos, prisões de pecados ocultos, ou de vícios abertos. Quero dar uma palavra para a igreja aqui agora.
Cuidado com bebida alcoólica. Hoje está aparecendo um monte de pastor inteligente aí, dizendo assim, ó, pode beber. Gente, existe algo chamado desequilíbrio. E ele vai pegar um monte de argumento para dizer assim, pode beber. Cuidado com isso. Isso tem destruído as famílias. Eu tenho pessoas que saem da casa de recuperação e largam o crack, mas não conseguem largar o cigarro e a bebida. As piores drogas que existem são aquelas drogas que nós achamos que são drogas legais. Não, aqui a polícia não prende, não tem lei seca. Cuidado com isso. Número 4. Número 5. Iniquidades e segredos familiares, quebras de alianças, crises domésticas, insuficiências financeiras e comportamentos imorais. Tudo isso eu estou investigando. A pessoa vem me pedir ajuda, falando, pastor, a minha vida não muda. Sabe aquela fortaleza? Não sai do lugar. É isso que eu estou investigando. É isso que Josué manda fazer. É isso que Moisés mandou 12, vão lá espiar a terra. Moisés, ele fala isso e Josué fala no capítulo 2, verso 1 de Josué mesmo, ele diz assim, vai lá, olha para a terra, verifica especialmente Jericó. Por que ele manda em Jericó? Porque a gente fica dando tiro na água. O que importa para mim é a fortaleza espiritual. Eu não quero saber o nome do demônio, eu não quero saber como é, eu quero saber o seguinte, por que ele está ali? Existe uma razão para o espírito imundo estar ali. E isso é o que? É a fortaleza. Quando nós encontramos e entramos, nós vamos falar um pouquinho semana que vem sobre conflito, sobre confronto espiritual. É comum o espírito imundo usar de todo tipo de artimanha. Se eu sair daqui, eu vou entrar na tua outra filha. Se eu sair daqui, eu vou fazer assim com você. Eu nunca vou sair daqui, eu vou voltar, porque ela me quer aqui. Ele tenta o quê? Te convencer. Ele usa a boca das pessoas e fica dublando os seus amigos e os seus inimigos. Ele fica dublando pessoas. E você acha que é quem? Que é a pessoa que está falando, fulano me deu um conselho. Não foi. Não foi, gente. Gente, se eu parasse aqui para contar testemunho de atendimentos que eu fiz, e em muitos casos, a pessoa já está falando comigo endemoniada, eu não percebia. Como uma pessoa, o demoniado, eu já estava aqui há muito tempo, você nem tinha me visto ainda. Ele fala isso para a gente. E sabe o que está acontecendo? Essas pessoas estão dentro de casa com a gente. Porque isso não acontece só na casa do vizinho, não, isso acontece dentro da nossa casa. Dentro do nosso ambiente mais íntimo e mais doméstico. Então a primeira coisa, quando a gente tiver que destruir fortaleza, é o caráter do investigador. Deixa eu explicar algo para você. Responsabilidade espiritual. Número 1, responsabilidade. Pode passar, número 1. Envia homens, sendo cada um príncipe entre eles. É um ministério para quem vive em santidade. É para quem é curado e para quem é fiel. Você quer trabalhar com libertação, você quer libertar alguém, querido, a melhor arma que você tem contra as trevas é viver na luz. É ter seus pecados confessados. A melhor arma que você tem contra as trevas é a pureza. É a santidade. Se você viver longe da santidade, você vai tomar uma coça das trevas. Olha para a vida de Jonatas, olha para a vida de Saul, por que eles morrem? Sabe o que diz o Salmo? Como morreram os valentes, como caíram e foram derrotadas as suas armas de guerra. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus. Você tem que tomar uma decisão. Gente, Deus faz milagre em gente nova e na vida de gente velha. Eu encontro João Batista sendo gerado pelo ventre de Ana e de Zacarias, que eram avançados em idade. Deus, o nosso Deus, gente, Ele não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma. Só que a impureza, quando Isaías diz,
Os ouvidos de Deus não estão tapados. Tem uma versão que diz obturados, fechados, agravados, e nem o seu braço encolhido para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Responsabilidade. Eu não posso lidar com as trevas vivendo nas trevas. Eu vou ser o quê, gente? Eu vou ser aniquilado por ele. Eu estou indo para o campo de batalha dele. Eu estou indo para o habitat dele. Eu estou indo para aquele local onde ele é forte. Onde é que eu tenho que vencer as trevas? Na luz. Gente, a luz, ela dissipa as trevas. O inimigo do pecado é o silêncio, é a mordaça espiritual. Ninguém vai saber nunca disso, nunca. Pronto, é aí que você perdeu. E o que acontece? Nós não encontramos conselheiros fiéis. Pastor, eu já fui de uma igreja que eu fui contar a minha vida, o fulano pegou, contou para todo mundo, eu não confio mais em ninguém. Mas nós vamos tratar isso hoje. Então, a primeira coisa, responsabilidade espiritual. A segunda coisa, delegação espiritual. Enviou Josué. Pode passar, já estamos no segundo, tá bom? Quem está me ajudando nos slides, passei o primeiro. Segundo, enviou Josué desde Sitim. Quem que enviou, gente? Josué, olha para mim. Você precisa de alguém que seja autoridade espiritual sobre a sua vida. Nós precisamos de pastor. Gente, eu preciso de pastor, sabia? Eu tenho 2 pastores que cuidam de mim. 2. Hoje, eu tenho um pastor que cuida de mim, do meu coração, e tem um pastor que me pastoreia como pastor no meio do rebanho. Diz: Lobo, segue esse caminho, eu te dou uma direção. Ele mentoreia o meu coração, ele ora por mim, ele intercede por mim, intercede pela minha esposa. Nós precisamos de algo chamado proteção legítima que respalde a ação espiritual. Eu tenho para quem correr. Eu tenho para quem dizer: deu tudo errado. Quem é que se fere? Quem não confia em ninguém. E ele pega um texto fora do contexto para dizer o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Aliás, se você já for traído alguma vez, você usou esse texto de maneira ilegal. Maldito o homem que confia no homem. Não é disso que o texto está falando, não. Ele não está falando de desconfiar das pessoas. Ele está falando de você depositar nas pessoas uma esperança que só deve ao Senhor. É isso que ele está falando. Nós precisamos das pessoas. Eu preciso confiar na minha esposa. Se ela não conhece as minhas fraquezas, e ela é a aliança que eu tenho de amor no altar do Senhor, quem que vai conhecer? Quem? Só que a mulher, ela já machucou tanto o marido com crítica, que ele fala assim: eu não vou nem contar para ela. Ele prefere mentir, ele prefere omitir, ele prefere esconder, porque ele sabe que a mulher vai chegar e fez de novo. E em vez de ajudar, em vez de socorrer, em vez de dar suporte, em vez de perdoar, está sempre levantando o quê? Eu sei que você fez no verão passado. Lembra desse filme? Número 3, investigação reservada. Enviou secretamente. Olha, Josué pega 2 e vai lá secretamente. Quando nós falamos sobre discrição, sobre intimidade, sobre sigilo, sobre não negociar a ética, os segredos que são compartilhados no momento de uma confissão não podem de maneira nenhuma sair do ambiente do segredo. Sabe por que ninguém confia em você? Que você é fofoqueiro. Fofoqueiro. E você faz um excelente serviço para o reino das trevas. Na primeira confusão que tem entre você e sua amiga: mas a fulana também fez isso. E você pega aquilo tudo, não joga nem no ventilador, joga na turbina. Bota no Facebook, bota no Instagram, manda no grupo de WhatsApp da turma.
Você quer de fato ser usado nessa área? Fica de bico fechado. Fica de bico fechado, porque fofoca é a destruição do ministério de aconselhamento. Eu estou vendo aqui, vocês têm, pastor Elisa, pastor Marcelo, um ministério de intercessão extraordinário. Muita gente vai pedir socorro para vocês. Muita gente vai confidenciar para vocês fraquezas, derrotas, tropeços. O assunto delas é com você e com Deus. Vocês estão autorizados a orar por ela, conduzir ela numa oração de confissão e perdão. Mas você só pode falar isso para alguém se ela permitir. Gente, tem casos que são dificílimos, tá? E sim situações, gente, que são assim, Deus, e esse caso aqui? O que eu faço com isso? Eu sei que tem alguma coisa escondida que a pessoa não sabe, ou ela não quer contar, ou ela não tem confiança para dizer, ou ela acha que é irrelevante. Não vou falar isso não, que isso é irrelevante. Mas Deus conhece tudo. Então tem que apelar para o Senhor. Tratei de um rapaz, ele não lembrava, gente, ele não lembrava. Já falei aqui, vou falar de novo, os espíritos manifestam com nomes e funções. Teve uma manifestação de um espírito de esquecimento. Qual o teu nome? Meu nome é esquecimento. Em nome de Jesus, sai! Gente, aquele moço lembrou de tudo que estava bloqueado na memória dele, foi desbloqueado. Ele pôde confessar o pecado diante de mim, diante do Senhor. Não é para mim não, gente, é para Deus. Quando a Bíblia fala, confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. Tem muita gente que está doente, tem muita enfermidade. Gente, você acha que o espírito imundo não traz enfermidade espiritual? Traz. Cansei de atender gente, estou com dor aqui, estou com dor aqui, estou com dor acolá. Você ora e manifesta espírito imundo. Cansei de ver isso, gente. O espírito imundo vai, a enfermidade vai embora junto. Em Lucas capítulo 13, verso 10, diz que tinha uma mulher encurvada, possessa de um espírito imundo, só que ela entrava na igreja para adorar a Deus, na sinagoga de Cafarnaum. Segredo, não negocie o princípio da proteção, você vai secretamente. Vocês vão pegar os meus livros aí, vocês veem que tem um monte de casos que eu relato, se você já está lendo ele, todos eles eu ligo e falo assim, pastor, irmão, brother, eu posso chegar e colocar, o pastor pode botar até meu telefone que eu dou testemunho, mas eu peço permissão para ele, eu tiro o nome, ninguém sabe onde acontece, ninguém sabe como foi, eu protejo as pessoas. Número 4, pode passar, observação atenciosa. Filho do homem, olha só que interessante, vê você o que estão fazendo, as grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores do que estas. Então ele me levou à entrada do pátio, olhei e vi o que, gente? Diga, um buraco no muro. Presta atenção, ele olhou para dentro da fortaleza e disse assim, ele me disse, filho do homem, agora escave o muro. Ele escava o muro, escavei o muro e vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse, entre e veja as coisas repugnantes e mais que estão fazendo. Esse texto de Ezequiel capítulo 8 é impressionante. Deus está sendo afastado do templo. Sabe quem é o templo de Deus? É você, 1 João 4,4, vós sois templo do Espírito Santo de Deus que habita em vocês. Gente, você pensa que o Espírito Santo não sai? Ele sai. Em Juízes capítulo 13, verso 20, a Bíblia diz, a Bíblia é verdade, a Bíblia diz que o Espírito se retirou de Sansão. Ele disse, mais uma vez irei como antes, e me livrarei, mas ele não sabia que o Senhor tinha abandonado. Em 1 Samuel capítulo 12, o Espírito Santo saiu de, capítulo 16, o Espírito Santo saiu de Saul, saiu. O Espírito Santo deixou. Gente, por que a gente é derrotado? Por que nós somos derrotados? Porque tem coisas aqui dentro que nós não tratamos.
E achamos, não, já levantei a mão, aceitei Jesus, eis que tudo se fez novo. E gente pegando texto fora do contexto, a pretexto do cão. Igrejas pregando isso. Escuridão dentro da pessoa, abre um buraco. Então o investigador quem é? É alguém que observa atentamente. Eu vou cavando o buraco, eu vou entrando, eu vou penetrando na história familiar, eu vou penetrando na herança dela. Eu quero entrar na vida da pessoa para descobrir. Não é que eu quero saber as bobagens que você fez e que fizeram com você, eu quero te levar ao lugar de perdão. Gente, entenda isso. Jesus veio para perdão de pecados. Vocês entendem isso? Vocês não fazem ideia do que é o perdão. Toda libertação, toda. Ou você vai ter que perdoar alguém que te feriu, ou você vai ter que se perdoar. Acabou. Pega Isaías 61:1, é a chave da libertação. Pega Mateus capítulo 4, é chave de libertação. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir a porta das prisões e anunciar o ano do perdão. É o ano aceitável do Senhor. Você precisa perdoar. Ah, pastor, mas foi uma injustiça. Perdoe. Ninguém falou que é fácil, mas Jesus diz que você tem que fazer. Então, quando eu olho, pode passar. Número 4, esquadrinhar cuidadosamente. Andai na terra, assim rodearam outra vez a cidade, e assim fizeram quantos dias, gente? Gente, presta atenção. Quando eu passo em volta da fortaleza, tem gente que sai lá não sei da onde, pastor, eu vim aqui para só resolver meu problema. Isso tem quadros, entenda aqui, que você só vai descobrir com discernimento espiritual, uma revelação de Deus. Eu digo para vocês que em 97, 98% dos casos, a libertação é inteligente, ela não é mística não. Pastor, ora aí para Deus revelar para o senhor. Nisso não. 97, 98% dos casos, a pessoa conta a verdade, e ali a gente descobre a razão da fortaleza e da prisão espiritual, do fracasso financeiro, do fracasso na vida amorosa, na vida afetiva, na vida familiar. Ela conta a verdade. 1, 2 casos, e cada 100, eu preciso de uma revelação de Deus. 1 ou 2, hein? O resto, todo o segredo da fortaleza está dentro do coração e da lembrança e da memória dos homens, todos eles. Então quando ele fala, andai pela terra, rodeai 6 vezes. Gente, eu tratei um jovem, uma das libertações mais longas que eu tive na minha vida. Eu demorei quase 5 meses para libertar ele, para descobrir aonde, gente, e manifestava todo tipo de demônio nele, legião, falange e fulano, gente, era uma canseira. Mas existe um momento, o momento inicial que houve uma infiltração, e ali a vida dele foi infestada, porque no mundo espiritual é igualzinho, porteira que passa um boi e passa uma boiada, e eles vão convencendo as pessoas a convidarem outros espíritos imundos. De que maneira? Atraindo através do pecado e da iniquidade. Se não tem pecado, o diabo não pode ficar lá, ele tem que sair. Tem que sair. Quando você convida Jesus, o cão tem que sair. A questão qual é? A pessoa não sabe fazer isso. Então é por isso que o pastor fala, repete comigo, faz uma oração comigo. Vocês estão entendendo? Número 5. Aproximando-se das ruínas das pessoais. Lucas 10:13. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Veja bem, quando eu vou cuidar de alguém, eu tenho que me aproximar com cuidado. Está lendo aí? O samaritano aproximou-se da ferida com cuidado. Tem assuntos que a pessoa não quer falar,
porque dói demais. Tem assuntos que ela não vai falar, porque ela não está pronta para mexer naquele vespeiro. Tem assuntos que a pessoa não quer falar, porque ela tem medo, porque já foi atingida e golpeada 1 milhão de vezes naquilo. Então você tem que chegar como, gente? Profeta não serve para esse ministério aqui. Profeta é um homem duro demais. Esse ministério aqui é para quem tem dom pastoral. Pastor, eu gosto de cuidar de rebanho. Então o pastor, ele tem paciência. Profeta aponta e diz: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da era vindoura? Eu não vou batizar vocês. Produzam primeiro frutos de arrependimento. Vai todo mundo embora. Profeta. O pastor fala: não, nada disso, vem cá. Eu cuido de você. Vamos para a classe da escola bíblica, vamos fazer aqui a escola de profetas, você vai aprender comigo na escola de servos, eu vou te ensinar. Tem que ter o que, gente? Diga: cuidado. Compaixão, diga: compaixão. Sensibilidade. Doçura. Eu prego assim, eu fico aleluiado. No gabinete, eu nem levanto a minha voz. Pode passar. Olha como é que você se aproxima. Observe cuidadosamente. Observai a terra. O investigar com sabedoria os dramas e as tragédias, discernir a verdade a respeito das calamidades, dos traumas, examinar com profundidade as feridas e catástrofes pessoais. Gente, eu preciso conhecer o coração da pessoa. É um monte de gente fingindo que está tudo bem e não está bem. Eu não estou falando apenas de gente comum. Eu estou falando do irmão que se converteu semana passada. Eu estou falando do irmão que está aqui há 10, 15, 20, 40 anos e tem segredos doloridos. Eu estou falando de gente que já pulou de uma igreja para outra, e da outra para outra, e da outra para outra, e da outra, porque tudo que toca nele dói. Eu estou falando, gente, de líderes, de diáconos, de diaconisas, de presbíteros e pastores. Gente que esconde segredos. Então é por isso que nós precisamos de quê, gente? Diga: cuidado. Se aproxime com cuidado. E se você não pode cuidar da pessoa, seja responsável. Minha irmã, eu não sei cuidar desse caso, mas eu tenho a pastora Elisa, eu tenho o pastor Marcelo, eu tenho o pastor José, eu tenho o pastor Aberto, eu tenho um pastor em Curitiba. Conheço um pastor que vai cuidar disso aí. Posso falar com eles? Eu posso passar o seu caso sem te expor? Não pode. Não, então eu não posso te atender. Eu tenho que te caminhar para o especialista. É assim? Você não vai no clínico? O clínico diz assim: você tem que ir para o cardiologista, você tem que ir para o oftalmologista, você tem que ir para um especialista, não é isso? É a mesma coisa. E tem casos que você vai conseguir cuidar, e outros casos, agora, você tem que aprender a enfrentar também. Tem muita gente que fala assim: vai lá e conversa com o pastor, e aí enche o pastor, adoece o pastor. Vocês estão recebendo ferramentas aqui, em julho do ano passado, e esse ano, gente, que eu demorei 20 anos para receber. Eu estou mastigando e colocando na boca de vocês engolirem. Usem isso. Número 6. Identificar vergonhas e humilhações. De noite sair pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, também conhecida a porta do vale de Inom, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado. Veja bem, a fortaleza estava caída, suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Então eles disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não ficamos mais nessa situação humilhante. Sabe por que as pessoas nos buscam? Porque a situação deles é de tragédia, de humilhação. Eles sabem o que fizeram de errado e não querem ou não têm força para recomeçar. Eles não sabem o que fizeram de errado porque nunca ninguém ensinou.
Por que que tanta gente é ferida, gente, com a questão financeira? Por quê? Porque nós não aprendemos, não nos foi ensinado e a gente não busca conhecimento. Quer ver uma coisa aqui? Eu sempre faço isso. Levante a mão aqui, nesse tempo, isso aqui deve ter lugar para 600 pessoas, é isso, pastor? 600? Conta isso aqui, levanta a mão bem alto. O seu pai te ensinou a mexer com dinheiro, levanta a mão. Olha só, gente, pouquíssima gente o pai ensinou a mexer com dinheiro. Nós somos ignorantes. Na igreja não pode falar de dinheiro, porque o pastor é ladrão. Não é? É ou não é, gente? Não é isso que o povo fala aí fora? Ninguém levanta para defender. E o pastor não pode falar e você não quer aprender. Aí o que acontece? Você fica no cativeiro para sempre. E não consegue romper nisso. Entenderam isso? Número 7. Ali, número 6 ainda. Enfrentar no poder do Espírito Santo e observar a Jericó. Investigar a fortaleza e a base da libertação. Prisão formada por pensamentos inimigos e contrários à palavra de Deus. O que eu investigo? Dentro da cabeça da pessoa tem uma combinação de vozes. Ele crê em meia verdade. Ele não crê na verdade. E eu preciso entender e levar a pessoa a um lugar de fé, para que ela se comporte e busque um caminho traçado por Deus de vida eterna. Vocês lembram no passado quando eu falei sobre tatuagem? Quem estava aqui? É bíblico ou não é bíblico, gente? É. Mas a pessoa quando quer fazer, não interessa o conselho do Senhor, ela vai lá e faz. Aí, fiz e não deu nada. É igualzinho Eva. Olha lá, comi e não morri. Come aí, Adão, vai dar nada. Vai dar nada? Comeram no capítulo 3 de Gênesis, morreram no capítulo 5. Deus não falou, se você comer você vai morrer? Falou ou não falou? Aí você acredita no diabo. Não vai morrer não, pode comer. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos colocando a fé no diabo. Quando você não crê no Senhor, você crê na mentira. Entenderam isso? Pode passar. Sintomas de proteção. A contra-inteligência, ela trabalha, é um órgão dentro da inteligência de qualquer país, de qualquer empresa. Para quê? Para disfarçar. O que a contra-inteligência faz? Cria uma área de autopromoção. Quando? De autoproteção, quando há necessidade de se defender. Não, mas a culpa não é minha. A culpa é do professor de matemática, que ensinou mal. A culpa é da igreja. O rapaz vai, invade a cantina da escola, rouba o lanche dos outros, briga com os amiguinhos, é expulso do colégio porque tirou 0 em tudo e sai falando mal da escola. A culpa é da outra igreja, a culpa é do pastor. A culpa é que essa igreja é pentecostal demais. A culpa é que a igreja é tradicional demais. A culpa é que o pastor não tem unção. A culpa é que ele não explica bem a palavra. Não é não, querido. Isso é a área de proteger. Eu trato casais. Aí de repente pega um casal que um acusa o outro acusa um, outro... Não, eu não quero saber. Eu sei que você conhece o defeito dela, eu quero saber os teus defeitos. Você reconhece os seus defeitos. Eu sei que você, moça, reconhece os defeitos do seu marido. Eu quero saber se você reconhece os seus defeitos. Nas áreas de proteção, nós não permitimos o tratamento. Então, quando você não permite que a gente vá lá e limpe a ferida, o pus continua lá dentro. Áreas de autoafirmação, onde há necessidade de se autopromover. Prova aí que você é filho de Deus. Transforma a pedra em pão. Prova. Eu vou provar mesmo. Vou provar mesmo. É quando você precisa de qualquer jeito dizer assim: eu sou bom mesmo. Você precisa provar. Você tem um pai e uma mãe, não tem? Você não tem um pai e uma mãe? Você teve pelo menos. Você pode não ter conhecido. Você precisa ficar provando que você é filho do teu pai? Você é filho de quem? Do pastor Josimar?
sou prova, não está aqui minha identidade, aqui o nome do meu pai, é isso? É isso que você faz? Você precisa fazer isso? Você é filho porque você é filho, eu não vou provar nada para você. Mas o ferido que tem uma fortaleza, ele vive querendo o que, gente? Se autopromover. Olha como é que eu oro bem, olha como é que eu prego bem, olha como é que eu toco bem, olha como é que eu ensino bem, olha como é que eu ministro bem, olha como é que eu faço tudo bem. E olha, gente, eu sou apenas o máximo. É a síndrome de Alberto Roberto. Áreas de compensação, evidência de justiça própria, de religiosidade. É a chamada carteirada gospel. Mamãe orava e acontecia, papai jejuava e acontecia. A carteirada gospel é quando você quer distrair a pessoa. É quando você quer dizer para a pessoa que está ouvindo você, ou você está ouvindo alguém, que ele está de alguma maneira disfarçando quem realmente ele é. E por último, situações crônicas de fuga. A fuga acontece sem sair do lugar. Muitas vezes. A fuga pode ser aquele caso que eu falei que a pessoa pula de igreja em igreja e diz, essa não é boa, eu sou muito crítica. Não é não. Esse mecanismo é um gatilho que dispara e você vaza. O pastor vai pregar sobre perdão. Não vou ficar na igreja. Porque ele não quer perdoar, ou ele não acredita que ele pode se perdoar. Uma vez no avião, tempo atrás, eu encontrei com um rapaz de uma denominação, e ele, na cabeça dele, ele tinha traído a esposa dele, falou, na cabeça dele eu não tenho mais salvação. Para ele, do jeito que ele cresceu crendo, ele não tinha mais salvação. Por quê? Porque ele traiu a esposa. Isso é verdade, gente? Claro que não é verdade, gente. Qual é o único pecado que não é perdoado, gente? É o pecado contra o Espírito Santo. O resto, gente, você confessa e deixa. Não é só confessar e continuar traindo a mulher. É deixar. Porque perdão, gente, ele funciona o quê? Reatando tanto a dignidade do ofensor como do ofendido. Você vai me dar um soco na cara e falar, pastor, perdoa, estava com a cabeça quente, fervendo aquele dia, fui e bati no Senhor, o Senhor me perdoa? Eu te perdoo, mas você nunca mais vai bater na minha cara. Não, semana que vem eu vou voltar zangado aqui, vou te contar no Senhor também. Tem perdão para isso, gente? Não tem perdão. Vamos lá. 7, adentrar na fortaleza. Entraram na casa de uma mulher. Sabe o que significa entrar na casa de uma mulher? Significa que você tem que conhecer da onde ela veio, a casa, a família, o pai, a mãe. Tem muitas respostas que nós encontramos para a libertação dentro da família. Mamãe fez uma consagração a um espírito imundo, num terreiro, numa cachoeira, numa mata verde, na praia, no nome, botou o nome lá de uma entidade, de um ídolo. Entra na casa. Número 8, eu estou passando mais rápido. Penetrar na fortaleza sem medo. Entraram na casa de uma prostituta de nome Raabe e dormiram ali. Eu sei exatamente qual foi a impureza, aonde ela negociou. O que é uma prostituta? É alguém que negocia o corpo por dinheiro. Ela vendeu um valor, ela vendeu uma pureza, ela se vendeu. Quando alguém se corrompe, isso é uma prostituição. Você se corrompeu pelo dinheiro, você não entregou teu corpo, mas você entregou o quê? A tua pureza, você entregou tua honra. Eu trato de pessoas que se meteram nessas confusões aí de fraudes. Ele fala assim, pastor, começou devagar, eu ganhava 5.000, aí veio um fulano e falou assim, se eu assinasse aqui eu ganhava mais 5.000, e naquele mês que eu estava assim, eu dei uma respirada, e no outro mês mais 5.000, e no outro mês mais 5.000, até que eu paguei minhas contas, e comecei a comprar um negócio melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, e eu fiquei escravo daquilo ali. Ele se vendeu. Só que isso, você só sabe se você dormir ali, passar a noite. Sabe o que significa, gente? Ver o que está nas trevas. E dormiram ali, é o que está escrito no texto. Eles viram aonde a pessoa negociou valores. Vocês entenderam agora? Quando você descobre isso,
A pessoa confia em você, abre as portas da vida dela, abre as portas da casa dela, abre as portas dos segredos dela. Quando você escava no buraco, quando você vê o que aconteceu na vida da pessoa, ali você leva ela a um lugar de perdão. Vamos confessar perdão? Vamos confessar pecado? Vamos pedir perdão? E aí a pessoa diz: pastor, vamos. Muita gente, mas muita gente é liberta justamente na hora da confissão. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Pastora, 1 hora exatamente, tá bom? 1 hora. Nós vamos dar um intervalo agora, nós vamos orar, vamos dar um intervalo agora. E vamos continuar, porque eu vou falar sobre o jejum e como é que vocês vão e podem jejuar e como é que ele funciona no mundo espiritual, tá bem? Feche seus olhos. Feche seus olhos, diga assim: Senhor meu Deus, eu tenho uma aliança no sangue do teu filho Jesus, uma aliança de vida eterna. Eu quero confessar ao Senhor que eu nasci no meio de um povo de lábios impuros, mas eu mesmo sou uma pessoa de impuros lábios. A minha boca saiu maldições e pragas. Em iniquidade eu fui gerado no ventre da minha mãe. Eu fui consagrado. Eu fui dedicado a ídolos. Eu confesso o meu pecado. Mas eu também confesso o pecado dos meus pais, que atingiram a minha vida. Eu confesso que eu venerei ídolos, mas eu quero retirar o meu nome de toda conexão espiritual que me liga a qualquer entidade que não seja o Senhor Jesus, que é o meu Rei, que é o meu Senhor, que é o meu Salvador, é aquele a quem eu sirvo. Portanto, estão quebrados aqui todos os acessos que me ligam às trevas. Está quebrado aqui todos os termos de todos os contratos espirituais que foram celebrados com qualquer inimigo espiritual do Senhor Jesus. Toda perseguição de espírito de morte, de confusão, de enfermidade, de loucura, de depressão, de falência, toda perseguição de todo espírito imundo e toda fortaleza espiritual estão quebrados agora, porque eu me cubro com a densa camada do sangue da cruz, o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Eu estabeleço aqui um caminho de pureza e de santidade. Eu confesso as minhas iniquidades, os meus pecados, minhas rebeliões, minhas desobediências, minhas alianças perversas estão quebradas agora. E eu coloco entre a minha vida e a todo espírito imundo, eu coloco entre nós a barreira do sangue do Cordeiro. Nenhuma palavra mentirosa, nenhuma acusação, nenhuma intimidação tocará na minha vida,
porque o Senhor é o meu protetor. E Ele levanta agora as suas próprias fortalezas, que me livram de todo mal. Eu decido desalojar todos os inimigos do Senhor Jesus, da minha vida, do meu passado, das minhas culpas, das minhas vergonhas, dos meus segredos, das escuridões. Eu retiro e desautorizo Satanás e seus demônios. Eu desautorizo toda presença maligna na minha vida, na minha saúde, no meu corpo, na minha família, na minha casa, nas minhas alianças de amor. Eu desautorizo e declaro que é ilegal, concordando aqui na terra, toda a presença maligna no meu ministério, na minha casa, nas minhas finanças, na obra das minhas mãos e sobre a minha descendência, porque eu os consagro agora ao Senhor e decido tomar um rumo de vida eterna com Jesus. Eu oro assim e glorifico o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.